Glória a Deus, paz do Senhor. Mais uma vez a oportunidade de Deus estarmos aqui na presença de todos vocês, presença do pastor Jorge e principalmente na presença do Espírito Santo para fazermos mais esse vídeo aqui ao vivo, né? Sérgio, boa noite, Deus abençoe, já está aí na expectativa, né? E todos aqueles que entrarem, nós estamos transmitindo aqui pelo YouTube e vamos transmitir também ao mesmo tempo pelo Facebook, na página da INS Jesus o Cristo. Bom, gente, hoje o tema que nós temos aqui é um tema muito gostoso de se comentar, mas um tema bacana, principalmente de a gente entender. Antes eu vou deixar o pastor Jorge cumprimentar vocês aí e em seguida a gente vai falar do tema que a gente vai discorrer aqui hoje. Boa noite, saúdo a todos com a graça e com a paz de Cristo. E pedimos que todos estejam até em espírito de oração para que nós possamos, nesse assunto que vamos tratar, Deus nos abençoar nessa noite, possamos extrair, aprender o máximo que nós pudermos nesse momento que nós vamos passar juntos. É verdade. E lembrando que nós estamos fazendo ao vivo, então aqui a gente só preparou o tema para vocês, mas eu tenho certeza que o Senhor se fará presente e nos colocará aqui sentimentos no coração para poder escorrer bastante nesse assunto, que é um assunto que normalmente não se trata muito na igreja, né? Porque é um assunto muito delicado e ao mesmo tempo polêmico, né? Mas conta com a experiência do pastor Jorge, a minha experiência e a experiência de vocês, inclusive, que estão nos ouvindo, que são casados e tudo mais. Mas o tema é motivos que levam o seu casamento ao fracasso. Acho que esse é um tema muito importante, ainda mais nos dias de hoje, para ser debatido. É claro que existem muitos motivos, né? Mas nós vamos colocar alguns motivos só diante de vocês aqui, e eu tenho certeza que no discorrer da palavra vocês vão entender que outros motivos vocês podem identificar. Eu queria começar com um texto aqui, está em Gênesis, no capítulo 2, versículo 24, que diz assim: portanto deixará o homem seu pai e a sua mãe, e se apegará a uma mulher, e serão ambos uma só carne. Então, eu quero falar o seguinte: primeira coisa que eu entendo nesse versículo é que deixará o homem seu pai e sua mãe. Todos nós nascemos, vivemos uma época debaixo do teto dos nossos pais, e aprendemos, temos experiências, observamos, a vida de casado dos nossos pais. Mas chega uma época que a gente chega a uma maturidade e a gente então deixa o lar. A gente decide, por achar que já é homem, e decide deixar o pai e a mãe, se unir àquela pessoa que a gente namora, que a gente Formar nossa família. E tenta formar nossa família. Então, quando eu tomo essa atitude já consciente, sabendo de que eu vou sair da casa do meu pai, dos meus pais, e vou agora formar a minha família que eu tanto sonhei. Então, agora eu sou casado. E aí? Aí começam os problemas, né? Casamento é muito bom. Está aqui o pastor Jorge, está aqui o pastor Luciano. Quantos anos está casado, Jorge? 26 anos. 26 anos. Tem 3 filhos. 3 filhos. 3 filhos já. Qual a idade dos seus filhos? 24, 20 e 18. 24, 20 e 18. Já é uma vida, né? Eu sou casado, eu estou com a minha esposa há 45 anos, eu sou casado há 40 anos, eu tenho um filho de 39 anos e outro de 36 anos. Então acho que a gente tem um pouquinho só de experiência para poder passar para vocês. Eu tenho certeza que pode ter gente que está nos escutando aí, que talvez tenha 50 anos de casado. E tem muitas experiências para contar também.
outra experiência também é do ministério, das pessoas que nós convivemos com elas. Sim, também e tem vamos essa. ali acompanhando no dia a dia muitas lutas, muitos problemas. É E verdade. através dessas experiências também no ministério pastoral, nós vamos vendo que na vida de outras pessoas também acontecem muitas dificuldades, e ali à luz da palavra de Deus a gente procura ajudá-los, orientando conforme a palavra nos ensina, tentando recuperar aquele casamento, né, abençoar aquela família. Quantas oportunidades nós tivemos de contar as nossas experiências e depois levar à luz da palavra algo para um casal que estava passando por dificuldades. Eu quero até mencionar uma coisa, que tudo começa através de uma paixão. De repente você vê uma menina, você é jovem, vê uma menina, se encanta com ela, fala, puxa vida, olha, gostei dessa menina, e então a primeira intenção é o namoro, né? Aí começa-se um relacionamento totalmente simples, né? Através do namoro. De repente, na nossa época, tinha que ter permissão dos pais, né? Hoje já não existe mais isso, né? Um pouquinho mais liberal. E então namorava em casa, né? Principalmente na casa da moça, né? Tinha horário para voltar e tudo mais. E dali nascia então o desejo de formar uma família, justamente talvez por causa das experiências, né? Que a gente via, ou das coisas que a gente via entre os nossos pais, e achava bonito aquilo, porque eu sempre admirei a família, sempre achei a família bacana. Porque a família, o pai chegava do trabalho, a mãe já estava com a janta pronta, já estava com o almoço pronto, e de repente os filhos sentavam, e aquela comunhão gostosa. E quando a gente vê o Salmo dizendo que os filhos seriam como rebentos de oliveira, né? E Deus faz ele faz uma menção tão gostosa da família, né? Deus, ele se intitula Pai. Deus é Pai. Jesus chamou muitas vezes, eu e meu Pai somos um. Isso dá uma relação entre pai e filho muito gostosa, né? É claro que muitas pessoas, pastor, eu acho que não tiveram tantas experiências boas somente, mas tiveram experiências amargas, principalmente quando os pais eram até difíceis de se lidar por causa do trabalho, por causa até da própria cultura, né? Até do próprio ensino. Mas hoje o que a gente quer trazer para vocês é o seguinte: casamento dá certo sim, casamento é bacana, casamento é gostoso, mas casamento não é um mar de rosas, casamento tem problemas. Os espinhos. E a gente sabe que tem muitos motivos que poderiam levar ao fracasso, mas tem muitos motivos também que podem eternizar o casamento, né? Até que a morte os separe. Então o casamento é gostoso sim, porque quando você sai daquela de repente você se vê dentro de uma casa dizendo, puxa, agora eu sou o marido dela, não sou mais o namorado. E agora ela vai ser mãe dos meus filhos, assim como Adão falou, agora ela é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Né? Isso é bonito, né? Isso é uma coisa maravilhosa. O que você tem a dizer, pastor? Isso mesmo. É muito maravilhoso poder formar uma família. E a família é algo divino. Sim. Foi Deus que instituiu. E é muito abençoador. E fica muito mais maravilhoso quando a gente descobre que esse Deus que idealizou o casamento e a família, ele nos dá na sua palavra, isso já há muitos anos, desde a inspiração da Bíblia, as orientações para que nós possamos viver como família e viver de uma maneira melhor. O que hoje muitas pessoas que estão frustradas, né, foi muitas vezes pelo fato de não conhecerem as orientações que o Senhor nos dá, e por isso aconteceu que o casamento fosse a bancarrota.
E é tão interessante que Deus dá uma importância tão grande para o casamento que o próprio Jesus, ele fala sobre a noiva dele, né? E é interessante que esse papel na Bíblia, ele é muito bem constituído, né? Deus é Pai, Deus é Senhor, Deus, ele ama seus filhos. Ele fala, eu não lembro em que texto, ele fala, por acaso abandonei eu a sua mãe, né? Ou a minha esposa, para vocês serem órfãos, né? É interessante como Deus, ele faz uma menção muito grande e ele dá uma importância muito grande para o casamento. Da mesma maneira, nós temos que dar essa grande importância para o casamento, porque a escolha de deixar o pai e a mãe e constituir uma família é nossa, parte de nós, não parte dos pais, parte de nós. A partir do momento que a gente deseja a mulher e deseja que ela seja mãe dos nossos filhos, que seja a nossa esposa, a gente está buscando essa mesma formação e essa mesma importância que Deus dá. Exatamente. Não é verdade? Agora, existem motivos que podem levar ao fracasso. Um fato interessante, isso nos dias de hoje, nós vemos comentários de pessoas que trabalham em cartório, principalmente, delas notarem assim a quantidade de pessoas que se propõem a casar, formar uma família, e outros que estão se descasando. Se descasando. Então a quantidade de divórcio é muito grande. Então muitos livros também, até os escritores cristãos e não cristãos, têm abordado muito esse assunto, que é o que faz com que nós possamos também falar um pouco sobre... Clarear um pouco a mente, né? Então, quais os motivos, né, ou os principais motivos que levam o casamento a um fracasso? Né? Nós não estamos aqui dizendo que aqueles motivos que a gente vai mencionar são só esses, né? Ou dizer que só esses motivos são os principais, mas nós mencionamos aqui hoje, nós mencionaremos talvez os motivos principais. Aqueles que fariam com que o casamento começasse a desmoronar. Isso. Né? Então nós relacionamos aqui 4, 5 tipos, ou 4, 5 razões, ou 4, 5 motivos, causas, como você querer entender, de circunstâncias que poderiam levar o casamento à derrota, né? A desmoronar. E isso é tão fácil de entender, né? Principalmente à luz da Bíblia, né, pastor? É como um diagnóstico médico. Sim. Quando uma pessoa está doente, ele vai fazer um exame, o médico ele vai ver a causa. Então hoje a mesma coisa do casamento. Por que aquele casamento ali não deu certo? Então houve uma causa, houve um motivo para aquilo ali. Então a relação desses principais motivos são o que nós vamos falar agora com vocês. Sim. Quando o casamento não dá certo, os principais motivos são esses que nós vamos falar aqui. Mas tem remédio, mas vamos ver... Acho que para tudo tem remédio. Tem remédio. Agora, por que um casamento não dá certo? Por que uma família se dissolve? Por que vai à bancarrota? Um dos motivos, pastor, que nós mencionamos aqui, e nós vamos também trazer tudo à luz da Bíblia, e relacionar alguns versículos que nos trazem essa certeza de que isso pode influenciar no casamento. A primeira coisa que nós colocamos aqui, e todos vão concordar com a gente, eu tenho certeza, né? que é a fidelidade. Né? Infidelidade. A fidelidade que deve existir e a infidelidade que não deve existir. Então, os motivos, né, que nós vamos apresentar agora, que levam o casamento a um fracasso, um deles é esse aí, a infidelidade conjugal. Deveria existir fidelidade, mas o motivo que leva um casamento a um fracasso, pastor, um deles é a infidelidade conjugal. O que será que leva uma pessoa que desejou uma mulher
né, na sua juventude, desejou casar. O que leva depois esse homem ou essa mulher tratar o relacionamento com infidelidade? A infidelidade é uma doença do coração para mim. Isso aqui é uma doença do coração. Quando o Senhor Jesus, ele falando a respeito de tudo que sai da nossa boca, É o que o coração está cheio. É daquilo que está dentro do coração. Isso é uma doença da alma, uma doença do ser. Isso. Né? É do pecador, que o pecado dele não foi tratado. Não foi tratado. Então ele Porque não deu permissão para Deus tratar aquele pecado. Porque nós não podemos admitir uma coisa, que isso no meio de quem se sujeita a Deus possa acontecer, como uma coisa normal. Por que nós estamos falando isso aí? Nós podemos ser até tentados, isso é normal. Ser tentados a tomar decisões e decisões precipitadas. E até pelo pecado. Né? Pelo pecado e levar com que isso seja um fracasso na nossa vida e acabe com o relacionamento. Mas quando Deus, há uma submissão, uma sujeição a Deus, então aí nós estamos tratando um outro parâmetro. E você acha, pastor, que quem não consegue ser fiel no casamento, consegue ser fiel a Deus? Então, isso eu acho que é uma coisa ligada com a outra, né? A infidelidade, de qualquer forma, é uma consequência de um coração adoecido. Né? Eu acredito que a maneira como nós nos relacionamos com Deus, isso vai determinar a maneira como nós relacionamos, e o que nós pensamos a respeito de Deus vai determinar essas coisas na nossa vida. Então, porque eu acredito nisso. Eu acho interessante, o cara, ele deixa o pai e a mãe dele, decide formar uma família e de repente... Isso. Né? Então ele quebra uma aliança. Ele quebra uma aliança, ele quebra... E outras promessas que são feitas diante de Deus, porque tudo está relacionado a Deus, né? Quando a gente vai casar, a gente se apresenta onde? Num altar, o altar onde Deus está presente. E é interessante afirmar também aqui que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em nome do Senhor Jesus, Ele estaria no nosso meio. Então a palavra, como há uma aliança entre duas pessoas, a palavra ela deve existir e ela deve coexistir, porque Jesus está ali no meio deles. E nos levar a fazer uma escolha. E nos levar a fazer uma escolha. Porque Deus, Ele pode, aliás, Ele... a verdade da palavra dele diante de cada um de nós. Só que nós temos que fazer algo, que esse algo é fazer uma escolha. E mesmo que a pessoa não conheça a palavra de Deus, uma coisa também que eu tenho que dar o braço a torcer. Há uma revelação sobrenatural, sem que a pessoa perceba, até na consciência dessa pessoa. Paulo, ele tratando dos judeus que receberam a lei e dos gentios que não receberam. Então, Paulo diz assim, mas existia uma lei colocada no coração deles por Deus, de maneira que eles, na consciência deles, no coração deles, julgavam o que é certo e o que não é certo. Então tem muitas pessoas, independente da questão da fé cristã, tem muitas pessoas que elas recebem essa revelação sobrenatural de Deus e ela enxerga o casamento como deve ser enxergado mesmo não conhecendo a letra, mesmo não conhecendo. Porque quando nós atribuímos a Jesus como noivo e a igreja como noiva, né? E nós vamos participar das bodas do Cordeiro, então haverá ali... Que é o casamento... Uma união eterna, uma aliança eterna. De né? Cristo com os salvos, com a igreja dele. E quando Jesus ele morre na cruz, ele faz uma nova aliança, a aliança velha foi... Então, eu até posso imaginar que o casamento, ele não é feito por obrigação, por uma... Olha, você é obrigado a casar, não. Quem vai ao altar... vai porque quer. Que quer.
porque escolheu. Isso. E tudo, a fidelidade e a infidelidade é uma escolha também. E a escolha tem as consequências. Tem as consequências. Por isso que é uma decisão que de muitas pessoas deveriam levar isso muito a sério. Falei, por quê? Porque não é assinar um papel e... Não, ter uma vida social juntos. Não, isso aqui Casamento é muito mais. tem muitas implicações mais profundas que a gente possa imaginar. Eu acredito o seguinte, que a primeira coisa que a gente pensa é em adultério. Isso. Agora, o adultério não é só a traição sexual, a traição de paixão, de coração. Mas adulterar significa Falsificar, né? falsificar É. ou fazer um distrato daquela aliança sem que a outra pessoa esteja participando desse distrato, né? É um exemplo bom, né, das coisas que acontecem no nosso dia a dia. Quando, por exemplo, há uma abordagem, né, policial sobre numa investigação num carro, numa moto, e ali se descobre que o número daquele chassi ele foi adulterado, essa própria palavra é usada no nosso dia a dia. Sim. Né? No nosso meio, independente da fé cristã. Então, o que aconteceu ali? Houve uma isso, a luz da palavra de Deus é a mesma coisa. É comum os celebrantes, né, lá se eles estão dispostos a levar aquele compromisso até que a morte os separe. Até que a morte separe. Né? Na doença, na alegria, na tristeza, na pobreza. Né? Então a quebra dessa aliança, então ela muitas vezes se dá por uma falsificação de uma das duas partes ou até das duas partes. E é interessante que quando a morte separa o casal, não houve quebra de aliança, mas houve o cumprimento da aliança até o final. Até que a morte os separe. Entendeu? Então, a morte é uma circunstância que ninguém domina. Um doce motivo, né? A infidelidade. Então esse é um dos motivos. Um dos motivos, eu vou abaixar um pouquinho o som aqui, mas com certeza leva. Nós temos um texto aqui que nós mencionamos, 1 Coríntios, no capítulo 7, versículo 2, diz assim: cada um tem a sua mulher em sujeição e cada um tem o seu marido em sujeição. Ou seja, então aí, olha ali como é que é claro. Ali é artigo definido. Artigo. Duas mulheres. O cristianismo, ele não aceita isso. Então, quando Deus, lá no livro de Gênesis, foi até o texto que foi lido aqui no começo, deixará o homem o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher. Não falou as suas mulheres. A sua mulher. E outra coisa que nós vamos deixar claro aqui, porque cremos na palavra. A palavra de Deus diz bem claro, né, que deixe o homem o seu pai e a sua mãe para se unir à sua mulher, não para se unir a outro homem. Também tem isso. Nem a mulher. Esse relacionamento, nos dias de hoje, é um relacionamento que não tem nada a ver com a palavra de Deus. O relacionamento está bem definido aí, né? O que Deus define, né? Isso. Ele define bem, olha, você vai deixar seu pai e sua mãe. Então é uma atitude que você tem, ó, decidir tocar a sua vida e você decidiu se unir com alguém para ter cumplicidade. E começar a sua família. E a cumplicidade é se auxiliarem para conquistar novos caminhos, novos horizontes. Isso é a sua mulher. Andar junto até que a morte os separe. Qualquer possibilidade de entrar ali uma terceira pessoa nesse relacionamento, então se constitui a infidelidade. E entrando então se dá o adultério, então a falsificação e aquele relacionamento ali é quebrado. Pode ser restaurado, biblicamente falando? Sim. Quando? Se houver um perdão, né, da parte principalmente traída, e Deus tem até como restaurar isso. Tem. Né?
Mas falando aqui dos motivos que levam, hoje falou assim, porque muitas pessoas estão hoje separadas. Então é muito comum você falar assim, olha, eu não aguentei a traição. Eu não aguentei aquela quebra da aliança. Eu até perdoo, mas eu também não quero ficar junto não. Então aquela família que tinha tudo para ser uma família feliz, uma família abençoada, próspera, e os filhos, conforme o Salmo 128 que a gente estava falando, os filhos à roda dos pais. É desfeito. É desfeito não por causa de Deus, porque o homem fez uma escolha. Ou a mulher fez uma escolha, então quebrando aquela aliança. Pastor, você não acha, talvez eu possa estar falando algo aqui que você não concorde, mas quando nós falamos de fidelidade, nós podemos entender o seguinte, que quando Deus ele faz a união, ele automaticamente ele define o que Deus uniu, o homem não separe. Então quando o homem se separa, ou quando o homem toma a atitude de separar, ele não está sendo fiel àquilo que está determinado por Deus. Isso. Será que é isso também? Jesus, ele falando a respeito de divórcio, tem um texto lá no livro de Mateus, no Sermão da Montanha. Então o que Jesus fala ali? Olha, o divórcio ele foi permitido por causa da dureza do coração dos homens em virtude da infidelidade, né? Mas não era da vontade de Deus que fosse assim, né? Não era da vontade de Deus. A vontade de Deus é que aquele relacionamento que começou um dia, com aquela expectativa ali dos dois, né? Aquela admiração que um teve por outro, aquela caída que a gente fala, né? Aquele desejo de estar perto de um do outro e um dia viver debaixo do mesmo teto, e dali o fruto daquele relacionamento constituir a família. A vontade de Deus que isso aí perdurasse entre todas as pessoas. O divórcio não é da vontade de Deus. Ele é até permitido por Deus, só nesse caso aí, no caso da infidelidade de alguma parte. Eu quando penso em separação, eu tenho até um certo problema para entender separação, porque Deus ele não vê e não quer separação. Tanto é que ele nos enviou Jesus para que a gente saísse do pecado e não se separasse mais dele, vivesse eternamente com ele. Então Deus não entende, ou eu posso entender que Deus não quer separação, né? Então quando ele determina que, olha, que você vai se unir à sua mulher e até que a morte os separe, ele está falando da parte física, parte terrena, parte corporal. Mas, transformados em corpo de glória, viveremos eternamente com o Pai. E ali seremos uma família, né? O desejo de Deus é esse. É esse, formar a família, né? Por mais que as pessoas, por mais que haja argumentos, né? E quando há separação, então todo mundo quer ter razão. Mas na verdade a separação sempre traz muitos traumas. A pessoa Deus pode ajudar a pessoa a vencer aquilo? Pode, mas nós estamos falando aqui de realidade. Sempre é traumática, né? E querendo ou não, deixa marcas na vida da pessoa. A pessoa pode começar um outro relacionamento, como nós conhecemos vários casos assim, pessoas que começaram um outro relacionamento e até vivem bem com a pessoa com quem elas convivem, né? Só que aquelas coisas que aconteceram num primeiro relacionamento são coisas que vão ficar marcadas na vida da pessoa, de maneira que muitas pessoas, depois de um certo tempo, num segundo ou num terceiro relacionamento, falam o quê? Se eu fosse mais reflexivo, se eu escutasse mais o conselho daquela pessoa que me aconselhou, se eu tivesse mais calma, talvez não acontecesse uma coisa dessa aí. Então há sempre um arrependimento que a pessoa traz no coração. Eu acho que eu não casei na idade certa. Olha,
Nós conversamos no trabalho lá entre a gente, muitas vezes, passamos o dia junto, né, bastante tempo, e aí nós falamos muito sobre isso. Então, e todos nós temos algo para contar. Quando uma aliança quebra, por mais que você tente soldar a aliança, estou falando desse metal, né? Quando você tenta soldar, por mais que você solde, vai aparecer sempre a marca. A marca. Então a quebra de aliança sempre vai deixar marca. Sempre vai deixar marca. O que nós queremos compartilhar com vocês, né, que estão vendo aí, participando aí desse vídeo, é que vocês devem lutar, fazer de tudo que vocês puderem, né, para que dê certo. Mesmo porque tudo que dá errado gera consequências, e as consequências machucam as pessoas. Isso. Né? E a gente tem que entender isso, que vai ficar machucado. Né? Façam de tudo para dar certo. O segundo motivo que a gente colocou aqui, fora a fidelidade, né? Seria um dos primeiros motivos, né? A infidelidade não sendo tratada de forma responsável, né? A fidelidade se torna infidelidade. Então, o outro motivo que nos leva também a desmoronar o casamento, que isso já é uma relação do dia a dia, uma relação de consequências, uma relação de afazeres, de conquistas, de sonhos, tudo, é a parte financeira, né? Isso. São as finanças. O que a gente pensa sobre isso aí? Quando nós somos solteiros, na maioria de nós vivemos debaixo da tutela do nosso pai, nossos pais. Ou seja, a responsabilidade não é tanto. Eles que pagam conta de luz, conta de água, pagam internet, bota comida dentro de casa, paga a farmácia, o açougue. Então a responsabilidade está sobre eles. Eu só vou abrir aqui a porta, deixar meu cachorrinho entrar, que senão ele vai ficar... Aí a gente forma uma família. Saímos debaixo lá da tutela do nosso pai e formamos uma família. Só que agora as coisas vão começar a mudar na nossa vida. Porque ele não tem mais a responsabilidade. Isso, por quê? Porque nós que vamos pagar a nossa água, a nossa luz, vamos pagar o nosso gás, aluguel ou pagar uma prestação de uma casa. Então, aonde que começa a acontecer os problemas hoje? Às vezes o solteiro, que não tinha essa responsabilidade enquanto ele morava com os pais, muitas vezes ele tinha o quê? Tinha a vaidade dele, a necessidade também, para seus tênis, né? Só que agora aquela responsabilidade financeira vai vir sobre a vida dele. Então muitos casamentos não dão certo por causa disso aí. Porque ele passa a ter uma responsabilidade agora, e Jesus ele diz isso, quando você vai construir uma casa. Quando você for construir uma casa, ou até quando um país sai a uma guerra, então o que ele tem que fazer primeiro? Ele tem que se assentar e ver se ele tem condições. Ter condições. E até o final. Isso, Então hoje a pergunta que nós fazemos é essa. Antes de casar, quem hoje tenha feito essa pergunta, o que vai me custar isso aí? Né? Quanto que vai me custar? Agora, se eu não tenho uma casa, eu vou ter que pagar aluguel. Que eu estou trabalhando. Quanto que vai custar o aluguel? Porque antes, ele lá com o pai dele, ele não pagava aluguel. A responsabilidade muda, né? Então, porque quando ele deixa a casa do pai, então deixará o homem, seu pai e sua mãe, então ele está saindo da responsabilidade do pai, Isso. dos compromissos que o pai tem sobre ele, e vai assumir os compromissos agora com a esposa e futuramente com os filhos. E muitas vezes a pessoa não está estruturada. Então o que Jesus fala é sobre isso. Né? Se você for construir uma casa, você primeiro não tem que se assentar para ver quanto que vai ser o custo dessa casa? O Miltinho, acho que está vendo a gente aí, né? Estou vendo aqui, Miltinho Santos, Piracaia. Piracaia conta pra gente. Olha, Jorge, estou 17 anos fazendo minha casa. 17 anos? Só que ele tem a esposa dele e tem os filhos. O Sérgio também está fazendo a casa dele, tem os filhos dele.
O negão aí, nego boy, também está construindo a casa dele. Ninguém terminou a casa, mas eles são casados e têm família. Então, tem que ter uma administração para quê? Porque conta de água, conta de luz, conta de internet, farmácia, vem os filhos, comida, os filhos começam a ter um gasto. Então, o que acontece em muitos casais que leva o casamento até um fracasso? Olha, quando estava a mulher, por exemplo, vou dar um exemplo, que a mulher chegou, eu quando era solteiro na casa do meu pai, eu não estava passando de sufoco igual eu passo com você. Eu comia carne, não estou nem comendo ovo aqui. A geladeira sortida. Hoje quando eu entro, a geladeira parece até que é a geladeira de loja, sem nada dentro. Eu lembro quando eu casei, eu casei muito cedo, né? Eu com 21 anos, eu já estava com filho. Então com 20 anos eu estava casado. E é interessante que às vezes as pessoas, né, olham para nós e falam assim, puxa vida, o cara tá bem, o cara tá tranquilo hoje, mas não sabe o que a gente passou para chegar nisso. Então quando a pessoa sai da casa do pai dele e forma uma família, vai casar, não significa que ele tem tudo, mas significa que junto com a esposa ele vai conquistar o que eles querem. Isso é paulatino, né? Paulatino. E eu lembro que o meu filho era pequenininho, e eu e a minha esposa ficávamos olhando e ele comia arroz com ovo. E eu estava esperando ele acabar de comer para poder o que sobrar repartia com a minha esposa e comia. E a nossa geladeira era que nem essas geladeiras de loja, que você vai lá, abre, quer comprar uma geladeira, você vai lá, abre, ela está vazia. Então na nossa só tinha uma garrafa de água. A água não faltava, porque a água era de graça, né? Isso leva até a pensar associado a isso que você está falando, leva a gente a pensar num motivo que surge também numa situação dessa. Problema financeiro. E se não tiver diálogo, o casal? Então, pastor, é o seguinte, quando nós estávamos passando por essa situação, a minha esposa, ela cooperava muito, então ela fazia aquelas cestinhas de café da manhã e vendia, fazia algumas coisinhas e vendia, então, e eu para ajudar trabalhava, e os dois quando chegavam em casa, e mesmo com tudo isso sendo feito, a gente não tinha dinheiro. Essa semana tinha que ter uma conversa, como que a gente vai fazer para poder manter os nossos gastos? O nosso diálogo era baseado em incentivo. Amanhã vai dar certo, amanhã vai ser melhor, amanhã vai ser... E é claro que Deus estava no meio. Falava assim, olha, nós falávamos, eu creio que Deus vai nos honrar, vai nos ajudar. E isso foi paulatinamente, sem a gente perceber, fomos conquistando os nossos sonhos. Só que é lógico que a gente tinha momentos que a gente tinha que falar, não dá para fazer, não vamos fazer. Isso era um diálogo e era uma consciência mútua. Quer dizer, os dois estavam conscientes, dá para fazer, não dá para fazer, então vamos passar vontade, mas não vamos fazer. A gente se ajudava. O duro também é quando num relacionamento, e uma das maiores brigas no relacionamento, é quando ou a esposa ou o marido querem alguma coisa sem pensar no prejuízo do outro, ou na participação do outro. A questão da administração, que é o que Jesus falou lá no livro de Mateus. Então, se você vai construir uma casa, você tem que se assentar primeiro para ver se tem como construir aquilo ali. E chega a usar até a expressão que para que depois as pessoas não vejam, vem até zombar de você. Olha, aquele camarada ali que começou e ficou pela metade. O que ele estava querendo falar com isso aí? Que ele está ensinando a gente a administrar aquilo que vem nas nossas mãos. Então nós temos que dar um passo que a perna da gente dá no casamento. Isso precisa acontecer, porque muitos casamentos hoje não estão dando certo também por causa de problema financeiro. Então, muitas brigas, né? Por exemplo, não aí só... a falta de respeito, aí há acusações... Aí entra só o quê? O trabalhar de Satanás na vida da pessoa. Um dos cônjuges ali, por exemplo, que gasta muito dinheiro.
Às vezes a gente fala assim, a mulher é muito gastadeira, que fica comprando calçado, fica comprando roupa desnecessária. Às vezes o guarda-roupa tá com tá envergando lá a parte ali onde bota os cabides. Né? Não, mas aí o outro lado tem marido também que gasta, vai pro bar beber cerveja até dizer chega. Então essas coisas que causam essa dessintonia. Né? Na verdade o equilíbrio ele tem que vir de consciência, né? Se os dois são conscientes, se os dois têm um objetivo, porque o objetivo é comum, né? É que nem o objetivo do cristão. Qual é o objetivo do cristão? O objetivo do cristão é ir para a igreja? Não. O objetivo do cristão é ir para o céu. Então ele tem que tratar, em primeiro lugar, de garantir a sua salvação. Depois, ele tem que entrar num processo de santificação, para que essa salvação seja mantida. Então, o objetivo é esse. E o objetivo de Deus enviando Jesus foi de transformar aqui para levar para o céu. Né? Existe um processo também. Deus não enviou Jesus e todo mundo que aceita Jesus simplesmente está salvo e simplesmente já aconteceu, já é um cristão, já tem todo o conhecimento. Não. Existe um processo de conhecimento, de transformação. E o casamento é a mesma coisa. Quando ele começa, existe um tempo, né? Eclesiastes 3 diz que há um tempo para todas as coisas. Há tempo de começar e há tempo de terminar, até que a morte separe. Só que nesse espaço entre começar e terminar, existe uma série de coisas que a gente vai ter que trabalhar. Uma coisa que eu aprendo na Bíblia que fala muito em meu coração quando Jesus multiplicou aqueles pães e aqueles peixes. Então havia ali cerca de 5.000 homens, sem contar as mulheres e crianças. E todos ali foram saciados. Encheu-se ali 12 cestos de pães, comeram os peixes, ainda sobrou. E Jesus mandou que recolhesse aqueles pães. Então ele estava ensinando a administração. Então hoje, todos que estão aqui casados ou solteiros, tem que saber administrar. Né? Você que está acompanhando o vídeo aí, então, nós temos que saber administrar. Então, quanto que você ganha? Agora, quanto que você gasta? E quanto você ganha, você tem que participar a esposa. Isso. E ela ajudar você também a gastar esse dinheiro de uma forma consciente. É por isso que a gente entende que o relacionamento tem que ser um relacionamento aberto, franco. Aberto, franco, bem verdadeiro. Para quê? O que nós podemos, o casal, não é o dinheiro meu. Né? Se o marido só trabalha e a esposa não, ou ambos trabalham, então o que nós podemos comprar e o que nós não podemos comprar por hora. Temos que comprar numa outra ocasião. Então isso aqui é de saber administrar. Porque se o homem ou a mulher vai lá e gasta um dinheiro que não deveria gastar, começa a briga. Olha, foi culpa sua, você lembra? Você não deveria ter comprado tal coisa. Aí um fica ali disputando com o outro. Você sabe que nessa parte... Onde muitas pessoas se separam, né? Às vezes a gente fala até de gosto, né? Os seus gostos são diferentes da sua esposa, mas quando você está casado, deve haver uma cumplicidade de tal forma que até o gosto dela tem que ser respeitado. Da mesma forma as finanças. Quantas vezes eu estava querendo comprar uma coisa para mim, e quando eu falo quero comprar uma coisa para mim, significa que eu estou pensando como solteiro e não como casado. Aí muda, né? É a responsabilidade dos dois. Aqui não tá, nós não podemos aceitar aquela coisa de você é culpado e eu não. Não, tem que ter conversa, tem que ter diálogo, tem que colocar ali quanto que entra e quanto que sai. Na queda do homem, Deus tentou dialogar, tanto com Adão como Eva e até a própria serpente. Então ele chegou para Adão e falou, por que você fez isso? Adão automaticamente empurrou, falou, aquela mulher que você me deu. E nisso a gente vê um relacionamento quebrado já,
Porque eu não estou compartilhando, eu estou culpando. E quando eu estou culpando, significa que eu já estou quebrando o meu relacionamento. Porque quando há união, há unidade, é um princípio da igreja, haver unidade. É o que mais Jesus pede, a unidade do corpo, né? E quando há unidade no casamento, ninguém se culpa, né? Mas refletem em todas as coisas, em conjunto. Então ali há um concílio. Na verdade, puxa, deu esse problema porque talvez eu errei. Aí a esposa falou, não, mas você tentou ajudar, então há um concílio, vamos tentar acertar, vamos fazer. Aí com certeza o casamento ele cria raízes, bases, para você poder edificar bem essa união. Quando um está cuidando do outro. É. Quando for uma coisa unilateral, não vai dar certo. Não vai dar certo. Então, nas finanças é isso. Não é o marido gasta mais do que a esposa, sem dar satisfação para a esposa. Afinal, ele está casado. E o dinheiro não pertence só a ele. Ambos serão uma carne só. Uma carne só. Então, se ele está gastando, você tem que participar aquela parte que não está fazendo isso, o porquê, e ele tem que ter também a cabeça, a consciência, que ele tem que fazer isso para o bem dos dois, e nunca... Agora, quando eu caso, o dinheiro já não é mais meu, o dinheiro é nosso. É do casal. Né? Por mais que eu trabalhe, minha esposa não, por mais que o homem trabalhe, a esposa não, ou a esposa está trabalhando, e o homem não, por algum motivo, porque perdeu emprego, alguma coisa, tem que entender que tudo que entra ali não é dela, ou não é dele, é dos dois. E os dois vão ter que administrar aquilo de forma... Tem a conta individual ou conjunta, então o negócio é da família. É da família, tem que administrar familiar. E se a gente não se render a um princípio desse aí, não dá certo. É por isso que leva muito casamento a problema financeiro. Tem sido um dos maiores motivos. Quando a gente lê livros sobre esses assuntos, quais os principais motivos, né? O que leva um casamento a um fracasso? Sempre tem isso, sempre tem problema financeiro no meio. Olha, pastor, eu fiz eu ministrava casais, você já ministrou casais, nós fazíamos encontro de casais na igreja, e quando a gente começava a ouvir certos relatos de certas pessoas que todos que faziam encontro de casais estavam com problemas no seu casamento e queriam resolver. Aí já também há uma consciência muito boa, porque eles querem resolver. Mas quando começavam a relatar os problemas, o problema financeiro era terrível. Era um dos principais motivos que levava as pessoas quererem se separar ou simplesmente deixar a família, e mesmo tendo filhos, hein? Vamos lá no outro, então? Um terceiro, que também a gente julga que é um dos principais motivos, né, para levar o casamento ao fracasso, é o sexo, a parte do casal. E isso é muito polêmico porque eu acho que é uma coisa que até está se falando muito pouco nas igrejas. Ou se está falando de forma errada, ou talvez está falando de forma incompleta, né? Mas a gente tem que admitir que o sexo é uma condição sine qua non, né? Para que o casamento... Esse sine qua non, eu não sei o que é, não. Uma condição, vamos dizer, é uma condição... Fundamental, né? É a base... Porque o relacionamento sexual não é simplesmente o ato sexual. O relacionamento sexual implica no carinho, implica no olhar, implica no desejo, nas emoções, implica no respeito, porque sexo se faz com respeito também, né? Sexo não é simplesmente as pessoas se juntarem como dois coelhos, fazerem um ato ali e sair pulando como se os coelhinhos fossem nascer. E é interessante, a continuidade do sexo, mesmo que já tenham os filhos e tenham fechado a fábrica dos filhos, né? Mas a continuidade do sexo ela é muito importante porque ela foi instituída por Deus também.
Deus que instituiu a relação sexual entre o homem e a mulher. O que disse Deus lá no Jardim do Éden? Não é bom que o homem fique só. Então ele tirou da costela do homem a mulher e fez de forma que eles se conhecessem sexualmente. Primeiro para povoar a terra e depois para continuar se amando, se respeitando, trocando carinhos, né? Então a parte sexual é muito importante. O sexo ele tem esses dois duas virtudes aí, a coisa da parte física, é uma necessidade física, fisiológica, né? E também uma necessidade emocional, que é psicológica também. O homem também é dotado de sentimentos. Já vimos até naquele outro vídeo que nós gravamos lá. Mas também o sexo, ele também não é só nesse lado aí, também ele é espiritual também. Quando há um relacionamento, Deus não está ausente. O Espírito Santo que habita na vida de uma mulher cristã e de um homem cristão, ele não se afasta na hora do relacionamento sexual. Então o sexo, ele atinge todas as esferas da vida humana, tanto psíquica, quanto física, quanto espiritual também. Né? Agora E por que Deus condena, por exemplo, o adultério? Ele não condena o sexo, foi ele que criou o sexo. Falei, por quê? Ele condena o sexo ilícito, né? Porque contradiz tudo aquilo que ele estabeleceu, que são princípios para abençoar. Você sabe de uma toda coisa, a nossa vida. Na parte sexual, eu gosto muito de relacionar isso, principalmente quando eu estou dando uma palestra sobre casamento, alguma coisa, mas é uma coisa que a gente tem por experiência e tem também por sabedoria que a palavra nos dá. Quando Paulo diz assim, que o bem que ele quer ele não faz, mas o mal que ele não quer esse ele faz, então a gente entende o seguinte: na parte sexual, muitas vezes o homem, por não ter controle das suas emoções e das suas vontades, vice-versa a mulher, acaba por fazer coisas que ao invés de acrescentar carinho ou trazer um prazer ou então trazer até uma sintonia amorosa, né, causa traumas. Então, por isso que a Bíblia manda coabitar com entendimento. Com entendimento. Então, quando eu vejo Paulo falando isso assim, o mal que eu não quero, porque o mal que eu não quero eu faço porque fez. Por que fez esse mal? Porque não pensou e porque deixou a parte física dominar os próprios sentimentos, não teve domínio próprio. Então, na parte sexual, nós temos que ver os frutos do Espírito também. Um deles é domínio próprio. Qual que é o domínio próprio? Você não ir além do que você pode ir. Uma das coisas que eu acho muito importante no sexo é que haja cumplicidade, que os dois estejam de acordo. Outro texto que me vem à cabeça, estando dois em concordância, será ligado no céu. Então está sendo aprovado por Deus. Então, como tem vários textos que a gente colocou aí. Não existe na Bíblia, na palavra de Deus, nenhuma autorização para um defraudar o outro. Defraudar. Essa palavra é muito importante. A defraudação. A defraudação é como se um estivesse humilhando o outro, exigindo uma coisa que ele não quer fazer. Subjugando o outro, escravizando o outro. Exatamente. Né? Então é uma coisa que Deus deixa bem claro isso, que ninguém defraude o outro. E esse texto está relacionado até que essa defraudação impede até nossas orações diante de Deus. Impede que elas cheguem a Deus. Chegue a Deus. Por quê? Porque Deus não aceita esse defraude, esse abuso. Deus não aceita. Então, o que o casal resolve fazer entre eles
Né? O que que a Bíblia, qual o parâmetro da Bíblia? O parâmetro da Bíblia é que é ordem e decência. Né? A intimidade do casal é uma coisa que pertence só ao casal. Só ao casal. É. Porque a Bíblia diz que o corpo do marido pertence à mulher e o corpo da mulher pertence ao marido. É. E se houver concordância e eles estiverem lá no momento de relação deles, tem que entender uma coisa, que o Espírito Santo ele participa. Ele participa do ato. Né? Porque, por isso que é sexo é porque ele espiritual. vê tudo. Ele vê tudo. Exatamente. Né? Então ninguém esconde o que está sendo feito num quarto ou numa cama de casal, né? Ninguém esconde de Deus isso. O defraude entre casados, nós estamos falando entre casados, pode se constituir um estupro. Estupro. Da pessoa fazer uma coisa que o outro não quer. Eu fico imaginando uma mulher sendo exigida pelo homem em fazer alguma coisa que ela não concorde ou que ela não deseja. E ela está fazendo com medo. Está fazendo porque ela acha que se ela não fizer, ela está destruindo o casamento dela. É o contrário. Se ela fizer, ela está destruindo o casamento dela. Por quê? Porque ela tem que ser sincera com o marido, e da mesma forma o marido com a mulher. Quando eu falo, são duas pessoas, né, se relacionando, dizendo isso aqui: olha, é bom para você, você permite isso, não é? Com carinho, com amor. Se houver concordância, então, né? Deus aprova. Exatamente. Agora, se não houver concordância, Deus reprova. Né? Disso vem um outro motivo que leva o casamento ao fracasso. Qual é? A falta de amor recíproco. A falta de amor recíproco. É outra coisa também. Porque ninguém que ama... Olha o texto da Bíblia. Eu vou ler uma passagem aqui para vocês. Olha o que a Bíblia fala em 1 Coríntios, capítulo 13, que é um texto que fala só sobre o amor. Eu vou ler a partir do versículo 4, que diz assim: o amor é paciente, é benigno. Se o amor é paciente, e ele é benigno, ele é bom, então... suporta todos. Então, ninguém tentaria fazer alguma coisa com o outro, né, que ofendesse. Então, mesmo que a mulher, mesmo que a mulher ou o homem dissesse assim: olha, mas eu quero por hora, né, tipo assim, quem sabe num outro dia. Então o amor, ele é assim, ele é paciente, é benigno, não é invejoso, não se vangloria, não é soberbo, não se porta inconvenientemente, não busca seu próprio interesse. Então não tem egoísmo o amor. Não é aquela coisa: eu quero me satisfazer, que se dane você. Não existe. Quando tem amor, então não existe isso. Não suspeita mal. O amor não se alega com a injustiça, mas se regozija com a verdade. O amor, tudo. E isso aí vai, não só a questão só do sexo, é num todo. Num todo. Né? Então, em tudo. Até no relacionamento comportamental do dia a dia, certo? Porque o amor, ele faz com que a gente compreenda a pessoa, que a gente tenha unilateral. Né? Porque o amor, ela tem amor por ele. Por isso que a Bíblia fala: o amor, tudo sofre. Alguém poderia dizer para uma moça dessa aí, uma senhora dessa, jovem: por que você é uma mulher tão bonita, aguentar um cara desse fazendo esse mal que faz com você? Aí ela vai falar assim: olha, porque eu amo. Porque eu amo. E eu tenho esperança, eu tenho paciência. Mas você vai ficar sofrendo com esse cara? Sofra. Porque o amor, tudo sofre. Mas pode mudar. Milton sempre fala isso para mim. Mas a gente ouve isso de muitas pessoas que nós convivemos também em igreja. Vai falar: olha, eu acredito que um dia ele vai mudar. Eu acredito. Mas o que faz com que aquela pessoa acredite nisso aí? É o amor. O amor. Mas quando não tem,
Quando não E tem o amor é um dom de Deus, é né? um dom de Deus. Quando não tem esse amor, não tem. Então por que que muitos casamentos vão por água abaixo? Você sabe, pastor, Porque a pessoa não tem essa esperança. eu quero até mencionar isso, até como testemunho. Quando casei, eu era muito jovem, casei com a minha esposa, eu tinha todo um sonho com ela, tudo, mas eu era um cara muito ignorante. E era um cara muito ignorante que muitas vezes eu pequei. Pequei pelo fato de ser ignorante e por achar que eu tinha que ser o macho em casa e tinha que, entendeu? E quando Deus começou a me mostrar certas coisas, e principalmente o amor dele por mim e por ela, e pelos meus filhos que viriam, e por todos aqueles que ele se entregou por amor. E quando eu comecei a entender isso, eu comecei a olhar para minha esposa com um amor diferente, porque o amor de Deus começou a se manifestar de tal forma na minha vida, dentro de mim. Então aí que eu entendo que ele se mexe, ele se movimenta dentro de mim, né? Então Deus, ele começou a me fazer amar melhor, né? Não que eu não amasse, talvez eu amasse, mas eu amasse muito fraco, muito ruim, mas eu comecei a amar melhor. Comecei a amar de uma forma mais profunda, mais condigna, mais respeitosa, entendeu? Por isso que o amor não se porta com inconveniência. Com soberba. É. Há muitas pessoas que estão separando agora, estão querendo separar, que até por uma questão que não é de infidelidade, que seria assim o motivo principal para a separação. Mas porque cada um quer ter razão, e aí há um bloqueio. Conflito. Esse conflito entre aquelas pessoas cria um bloqueio no coração daquela pessoa. Autodefesa. E o amor de Deus que está à disposição para ser derramado, ele fica bloqueado. Porque eu tenho certeza que por mais que alguém até se diga convencido de tem que separar, mesmo que seja o motivo não seja de infidelidade, às vezes ele não percebeu o quê? Que esse Deus que o criou, que sustenta a nossa vida, né? Deus, ele está disposto a derramar. Ele está disposto. Agora, por que tem esse bloqueio? Esse bloqueio, ele acontece por quê? Porque aquela pessoa, ele não dá lugar para que Deus manifeste o amor dele. Manifeste o seu amor. Muitas vezes, né? Muitas vezes a gente percebe isso nos milagres que Jesus realizou na vida de muitas pessoas ali sofrendo, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, clamando ali, numa dor insuportável, quase perdendo a esperança. Jesus estendia a mão ali e abençoava, né? E que era aquilo que a pessoa estava necessitada. Agora, muitas pessoas hoje pensam que Deus está lá no céu, ele está tão longe, em que ele não se importa com o sofrimento dele, com as lutas dele. Deus está pertinho. A Bíblia, no livro de Isaías, fala sobre isso. Olha, buscai ao Senhor enquanto se pode achar e invocai enquanto está perto. Então Deus está perto, Deus não está longe. Agora o problema é que as pessoas estão querendo resolver as coisas da sua maneira e não da maneira de Deus. Então, se alguém está vendo o vídeo aí, acredito que muitas pessoas vão ver esse vídeo. Nós temos nossos amigos que depois eles passam para outras pessoas. Meu amigo, não é você que, meu irmão, você, olha, faça tudo para manter seu relacionamento. E, inclusive, reconheça até seus erros. Porque muitas vezes a pessoa está ensimesmada, acha que o defeito é só na outra pessoa, o defeito está nele também. Aliás, isso é uma doença que vem de Adão, né? Porque sempre empurrar com a barriga o problema para o outro. Olha, Deus, é aquela pessoa, nunca é... Eu sempre falei o seguinte, que o relacionamento é 50% de cada um. Então, se tem falha, é 50% de cada um. Se tem acerto, é 50% de cada um.
mas os dois são participantes. Porque os dois estão inseridos nessa história do relacionamento. Os dois estão inseridos no amor de Deus. Os dois estão inseridos nessa aliança. A aliança não tem lado, a aliança tem dois lados. Tem o lado de dentro e o lado de fora. Ou o cara está dentro, ou a mulher está dentro, ou o cara está do lado de fora. Se um deles estiver do lado de dentro e está cumprindo o papel da aliança, e está sendo fiel a essa aliança, mas a outra pessoa está do lado de fora, então não existe aliança. Ela, na verdade, até o casamento fica de fachada, né? Quantas pessoas hoje que estão nas igrejas com casamento de fachada, que não estão conseguindo resolver esse problema. E há solução, porque Deus enviou Jesus para morrer por isso, para consertar as nossas vidas. Isso. O outro, só para pegar esse embalo aí do que nós estamos falando aí, o outro que nós deixamos por último aí, qual é o motivo principal que leva um casamento a um fracasso? Esse é o principal. A falta de Deus. A falta de buscar a Deus, a falta de conhecer a palavra de Deus, de se sujeitar a Deus. Uma coisa que eu aprendi, isso há muitos anos, ouvindo pessoas que ensinam a palavra de Deus. Quando nós não conhecemos a palavra de Deus, e quando nós não temos discernimento da pessoa de Deus, o relacionamento nosso com Deus que nós dizemos crer nele é sempre muito sofrido. Por quê? Porque o que fica caracterizado ali que não pode ser do nosso jeito, tem que ser do jeito de Deus. O que nós temos que compreender de Deus, a medida que Ele nos dá de fé e de compreensão, tem que vir dele, e não uma coisa nossa. Então Deus deixou essa palavra dele, que Ele inspirou essa palavra para quê? Para nós ali podermos ver, olha, como que é Deus, o que Deus gosta, o que Deus não gosta, quais os atributos de Deus. Deus é um ser criador de todas as coisas, Deus sustenta todas as coisas, Deus preserva, Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus é bondade, Deus é fidelidade, Deus é um ser longânimo, elástico, paciente, né? Deus é o Salvador. É o centro. Deus é aquele que distribui para os homens, né, a capacitação, os dons, para que nós possamos fazer as coisas que nós fazemos no nosso dia a dia. Então, o Paulo, ele falando lá em Atenas, pregando lá no Areópago, o que ele fala? Olha, por Deus nós existimos, nos movemos, né, e respiramos. Então, se nós estamos respirando, não é porque nós temos um pulmão para isso, porque até o pulmão foi dado por Deus. Nós respiramos porque Deus é o Deus da vida. Ele que dá fôlego de vida para nós. Ele que dá fôlego de vida. A nossa existência depende de Deus. Nós estamos aqui conversando, entendendo um ao outro, as pessoas acompanhando, tudo por causa de Deus. Agora, na palavra, é que nós vamos compreendendo principalmente através de Cristo. Porque o dia que Jesus ele diz, olha, eu e o Pai somos um, que era uma dúvida levantada por Filipe, ele disse, Senhor, mostra-nos o Pai, isso basta. Jesus falou para ele, você não acredita que o Pai está em mim e eu nele? E aí quando você olha a vida de Cristo, que foi até o próprio Jesus, ele fala assim, todos que estão cansados e oprimidos, venham a mim. Tomai sobre vós o meu jugo, aí ele diz uma coisa, e aprendei de mim que eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para vossas almas. Então Jesus ele coloca 3 coisas à nossa disposição. Primeiro, nós irmos a Ele. Segundo, tomar sobre nós o jugo dele, que é suave e leve. E é um jugo que é diferente do pecado que esfola a vida do homem e escraviza a vida do homem. E Jesus fala uma terceira coisa, e aprendei de mim. Aí eu pergunto, o que nós temos aprendido de Deus através de Cristo? Então por isso que tem tanta confusão, e falando a respeito de casamento, para a gente não perder o que nós estamos falando, por que muitos casamentos têm dado errado?
tem dado errado porque Não tem Deus... aprendido de Deus. as pessoas não têm uma compreensão a respeito de Deus. Ou quando tem, é do jeito dela. E não do jeito que Deus se revela. Você sabe que o homem é meio criacionista, né? Então ele pega o evangelho e fica nas ideias dele, né? Então não se sujeita aos pensamentos de Deus. Porque se a igreja, se os homens, se os casamentos, seja lá o que for, qualquer tipo de relacionamento, tivesse sujeição na palavra de Deus, seria diferente. Com certeza. Seria totalmente diferente. Você vê que até hoje a igreja está sofrendo com isso. Por quê? Porque, você vê, o casamento não dá certo. Por que o casamento não dá certo? Da mesma forma como não dá certo ser cristão hoje e ficar dentro de uma igreja. Como não dá certo você também se relacionar com os parentes. Como não dá certo se relacionar com pessoas, com o mundo, com a sociedade. Do jeito nosso, Por quê? nunca vai dar certo. Porque nós estamos exteriorizando o que nós somos interiormente. Nós estamos mostrando, porque Jesus ele foi claro. Ele fala assim, o que contamina não é o que vem de fora, mas é o que sai de dentro. E é isso, muitas vezes, que contamina o casamento, é o que sai de dentro do casal. Eles têm que tirar isso, polir isso, tem que limpar isso, tem que lavar o quê? Da palavra de Deus. Quando uma pessoa ela se entrega a Jesus, ela não se entrega para outra coisa, senão para ser lavado, para ser purificado por Jesus. Casamento tinha que ser até, dá pra gente até lembrar quando aquele aparelho de som 3 em 1, você lembra? Ah, sim. Era disco, o rádio e o toca-fita. Casamento deveria ser o homem, a mulher e Deus. São 3, mas esses 3 num só. Aí, pastor, é engraçado porque quando as pessoas se decidem casar, quando os jovens decidem casar, eles chegam no altar de Deus para receber a bênção de Deus, para receber, e através da palavra de Deus, e através daquilo que Deus determinou, como seria o casamento. O casamento não é uma forma religiosa, pôr um vestido branco e fazer uma festa depois para os parentes e amigos. Isso aí é o lado social. Isso é o lado social. Isso é o lado social que não importa para Deus. O que importa para Deus, aliás, quando Jesus participou da boda de Caná na Galileia, ele foi lá e ele falou assim, vocês estão alegres, eu vou me alegrar junto com vocês. Faltou vinho, vou fazer o vinho para vocês. Agora, o que Jesus estava dizendo ali? Eu participo da festa de vocês, mas o que eu quero ver depois da festa, qual vai ser a continuidade que vocês vão dar? Né? Como é que vocês vão sustentar esse casamento de vocês? De que maneira? Foi pelo vinho? Ou vocês vão se sustentar nas aflições, na doença, na tristeza, na alegria, no amor? De que maneira vocês vão se sustentar? É isso que faz dar certo. Não tendo isso... E sem Deus a gente não pode fazer nada. Sem Jesus a gente não pode fazer nada. Resumindo, dá errado. Né? Nós precisamos de Deus, e falta de Deus é o que afunda os relacionamentos. Eu penso que esse vídeo está sendo importante, não só para eles, mas para nós todos também, que estamos ouvindo a palavra de Deus. Eu acho que a gente precisa muito desse alimento, chamado o alimento que vem do alto, a palavra, né? Que nos é revelada, e já está revelada, e que nos traz discernimento de como conduzir a nossa vida aqui. É uma pena hoje nós vermos, por exemplo, uma revelação da Bíblia, igual o Salmo 1, que fala assim, feliz o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta no rosto dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Então, essa verdade aí de ter prazer na lei do Senhor e na sua lei, e meditar de dia e de noite, é algo que aquilo vai te acompanhar no dia a dia, 24 horas por dia.
você vai ficar com a sua mente tomada, o coração tomado da palavra de Deus. E é uma pena hoje, né? Nós vivermos assim num meio em que isso está sendo deixado aos poucos de lado. E a gente vê hoje até o cristianismo, do modo geral, quando a gente vê a apostasia, ouve falar da Europa, e principalmente da Europa, e muitos lá da América do Norte, Canadá, Estados Unidos, que foram lugares onde a palavra de Deus fizeram grandes milagres, grandes transformações de vida, onde imperou muitas bênçãos de Deus, salvou muita vida das pessoas. Isso está sendo deixado de lado, né? Os homens foram... Os lugares que antigamente tinham cultos estão se transformando em museus, lugares de discoteca, exatamente. Casa de shows. É uma pena. E a gente espera, né, que você que está nos ouvindo aí, que você dedique a sua vida, né, um tempo da sua vida, diário, né? Vai lá, ore ao Senhor, peça entendimento na palavra, leia a palavra, principalmente o Novo Testamento, porque o Antigo Testamento, ele já foi cumprido, né? Exerça a sua fé, é um exercício. A Bíblia fala que a fé vem pelo... Romanos 10:17, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Isso é um exercício diário, né? E Jesus, ele fala assim, quando o Filho do Homem, se referindo a ele, quando ele voltar, quando ele vier, porventura achará fé na terra? Daí nós deduzimos, né, se essa pergunta é lançada, porventura achará fé na terra? Por quê? Porque as pessoas vão estar distantes da palavra de Deus. Por isso a criminalidade tem aumentado, a corrupção tem aumentado, o ateísmo tem aumentado, o lesbianismo tem aumentado, os casamentos têm sido fracassados, os relacionamentos têm sido deturpados. Quantas pessoas que eram amigas das outras e hoje não tem amigo nenhum mais. Mas o motivo principal disso é a escolha do homem de não escolher a Deus, de não buscar a Deus, né? De não querer Deus na vida dele. Então as consequências, infelizmente, são muito terríveis. Tem que ter Deus como a sua principal fonte de vida. Tá certo? É isso aí. Olha, eu quero dar uma palavra aqui no finalzinho, pastor Luciano. Pode dar. Antes eu queria cumprimentar, pastor. Queria pedir a vocês que estão nos ouvindo aí, você que não é inscrito, e apresente o canal para outra pessoa também, para que ele possa também ajudar aí na divulgação. Tem outros vídeos lá também que são edificantes. Tá certo? Deus abençoe, em nome de Jesus. Obrigado. Da mesma maneira que foi transmitido aqui no YouTube, também foi transmitido pelo Facebook. Ok. Sérgio, Deus abençoe. Luciano, Deus abençoe. Tô lendo as pessoas aqui. Luciano Guerra também está com a gente. Deus abençoe. Miltinho, Deus abençoe. Edson, Deus abençoe. Quanta gente aí, hein, com a gente aí. E a Marisa, Deus abençoe você também. E os demais que estão nos assistindo. E no momento a gente não pode nem ler o nome dessas pessoas, porque eu sei que tem muitas pessoas ao vivo aí. Ok, então nós agradecemos a Deus mais uma vez essa oportunidade. Quero só um minutinho, não cortando, não querendo cortar, mas cortando, né? Tem um irmão nosso, amigo nosso, Genildo Lima, que eu chamo ele de poeta, lá em Campos, do Goitacazes. É uma pessoa que tem divulgado muitos vídeos, né? Então eu quero agradecer. Obrigado aí, Genildo. Obrigado, Genildo. Poeta, Deus abençoe. Poeta. Irmão poeta. Irmão poeta. Então Deus abençoe a sua vida e conte conosco aí também, tá? Para divulgar o seu trabalho aí, com certeza. Obrigado também, pastor Luciano. Obrigado. Eu que agradeço esse momento, porque esse é o momento mais puro, mais sublime que a gente pode ter na presença de Deus. Amém. Tá? Esse é o motivo de adoração, né? Quando a gente está pregando aqui, a gente está falando alguma coisa que serve
para as pessoas que estão nos ouvindo também, e serve como orientação, porque nós não estamos falando de nada que é nosso, estamos falando de tudo que é de Deus. E isso é mais importante. Então, estamos fazendo ao vivo, né? Vamos fazer uma oração pelo casamento de quem está nos ouvindo, de todas essas pessoas, abençoando todos esses ouvintes. Né? Ora aí, irmão. Então, Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos em primeiro lugar, dizendo que Tu és Deus, e aquietando o nosso coração na Tua presença, nos sentimos privilegiados de estarmos diante da Tua palavra. Te agradecemos por Jesus Cristo em nossas vidas, te agradecemos pelo projeto de salvação e também pelo processo de santificação que Tu tem nos preparado dos nossos inimigos, uma mesa farta que é a Tua palavra. Colocaste diante de nós, ó Deus, a Tua graça que nos envolve, Senhor, um favor imerecido. Então, Pai, em nome de Jesus, usando o nome que é sobre todos os nomes, o nome que há poder, eu quero pedir, suplicar que nesse nome o Senhor abençoe esses casamentos. Já tem abençoado, eu tenho certeza, já tem trabalhado por eles, mas eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor ordene os seus anjos a respeito de cada casal, que o Senhor possa trazer, ó Deus, discernimento, que o Senhor possa trazer, Senhor, restauração, cura da alma, tirando todas as mazelas, ó Deus, tirando todas as feridas de palavras que foram soltas durante esse relacionamento, durante esse tempo que estão juntos, ó Pai, e vivificando, Senhor, através do Teu Espírito, esse relacionamento. Graças nós te damos, ó Deus, porque sabemos que Tu és Deus de Israel e nós somos os Teus servos, estamos aqui para dizer, ó Maranata, ora vem Senhor Jesus e trabalha por nós, porque nós temos a única esperança no Senhor. Se somos o que somos, temos o que temos e fazemos o que fazemos, é porque o Senhor tem nos ajudado. Aleluia. E o Senhor tem feito por nós, porque o Senhor é o nosso Deus. Aleluia. E a Ti rendemos glórias e rendemos honras, porque somente a Ti seja toda a honra e o poder, hoje e sempre. Amém. Amém, amém, irmãos? Amém. Então, um beijo no coração, Deus abençoe, e eu tenho certeza que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Rapaziada do serviço lá, todo mundo aí, ó. Um abraço. Coraçãozinho ele tá fazendo. Você sabe bacana, hein? Você sabe que eu amo vocês, né? Nós amamos mesmo. E vocês sabem que isso é verdadeiro, tá bom? Cabe ao homem de Deus, à mulher de Deus, unicamente ser parecido com Cristo. Então, se utilize dessa verdade, seja verdadeiro, porque o Senhor é santo. Amém? Amém. Beijo no coração, Deus abençoe. Obrigado aí pela companhia que vocês nos fizeram, em nome de Jesus. Abração, turma!